Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Ai, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia gravar essa leitura, porque eu acabei de levar uma chinelada na fuça, sendo projetora que sou, né? E então, né, vamos lá, borboleta. Vou mostrar as cartas e explicar por que eu levei a chinelada na fuça. A gente tem aqui a carta Farewell to the Moon e a carta Wave of Power. Eu senti a energia das sereias no nosso campo. Já faz alguns dias que eu senti isso. E desde que eu acessei o campo das meninas do GPA. E aí me veio muito forte que o coletivo também ia acessar essa energia das sereias, né? E aí, borboleta, dito isso, né? Engraçado que eu nem me programei pra vestir essa blusa hoje, né? Mas ela não é bem sereiuda, assim, eu acho que ela é muito sereiuda. E aí, beleza, né? Contar um caos pra você. Eu, eu estava me organizando para poder fazer as leituras dessa semana, né? Já que eu estaria viajando. E aí, eu não consegui fazer as leituras no dia que eu programei. E hoje era o último dia que eu tinha para conseguir fazer isso de forma tranquila e planejada, né? Só que a minha noite, assim, foi muito agitada. Não no sentido da Lily nem nada, mas depois da primeira mamada dela, eu perdi o sono. E aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. E foi muito curioso, né? Uma pausa. Só para te dar o contexto, essas cartas aqui, e a pergunta que eu fiz para o universo é: o que as projetoras veriam no espelho assim que elas se vissem, tá bom? Então, essa é a pergunta que eu fiz para as cartas hoje. Volta para o que eu estava te falando, certo? Eu durmo muito cedo, então, 8 e pouquinho eu já estava dormindo. E aí, eu acordei mais ou menos umas 10 e pouco, e sei lá, uns minutos depois a Lily já acordou me chamando, né? Entre 8 e pouco e 10 e pouco, eu acessei um lugar de sono muito profundo mesmo. Assim, tanto que eu me conectei com uma egrégora muito linda, energética, que foi a mesma egrégora que eu vi no parto da minha filha, da Lily, que é uma egrégora muito conectada com o mar. Olha que coisa, né? A gente tá falando aqui de sereias e tal. E aí eu acordei 10 e pouco da noite, tão feliz assim, com essa conexão e me sentindo tão descansada, que aí eu perdi o sono. Parecia que eu não precisava mais dormir. Só que os minutos se passaram, a Lily me chamou, fui, dei mamar pra ela. E aí, mesmo ela dormindo, eu fiquei com o olho estalado na cama. Era quase meia-noite e ainda não tinha pego no sono. E aí eu comecei a pensar, né, em um monte de coisa que eu tinha para fazer. Eu tenho uma listinha, um bloco de notas que eu coloco tarefas assim. E eu vou separando essas tarefas por categorias, né? E prioridades. E aí eu comecei a pensar, e me veio assim, nossa, você precisa colocar tal tarefa na lista, você precisa não sei o quê, você precisa mandar tal mensagem para tal cliente. Eu tava assim, parecia que eu tinha dormido, acordado e tivesse começado a trabalhar. Porque eu tava assim, nesse lugar de um monte de tarefa na cabeça, preciso fazer isso, aquilo, outro, né? E aí, só que eu tava cansada. E eu sentia que dava a impressão que o meu físico estava super descansado, porque eu tive 2 horas de sono assim muito boas, mas eu sei que não, eu sei que 2 horas não eram suficientes para mim. E eu estou vindo, né, de uma sequência mental bem cansativa, com muita coisa e tal, né? Então, assim, eu sabia que eu não estava descansada. E aí, borboleta, por que eu tô te contando isso? Porque eu acordei, né? E eu não me senti
boa para fazer as leituras. Eu falei, putz, eu tô azeda. E não azeda de brava e tal, mas assim, eu tô com dor de cabeça por não ter dormido direito. E aí eu sentia que parecia que eu não ia conseguir me conectar nas leituras, sabe? Certo. Descansei um pouco e falei assim, estou recarregada para isso, né? Ainda preciso de um descanso mental? Preciso. Mas eu tô boa para fazer a leitura. E aí, beleza, sentei e fiz aqui, né? E essas cartas, elas refletem muito essa história que eu contei para você agora, que é o seguinte: hoje, se algumas borboletas projetoras, né, as que se identificarem com essa leitura, se olharem no espelho, elas vão ver que o mental delas está muito sobrecarregado. Por quê? Não é necessariamente porque você tem muita coisa para fazer, tá? Mas é porque o seu racional tá muito ligado, sabe? O racional tá querendo resolver suas coisas. O racional tá querendo assumir tudo para si, né? O racional tá tão ligado, né, que você tá desconsiderando que algumas coisas podem se resolver através de outras pessoas, em outros momentos, através do sutil. É como se você fosse a única exclusiva responsável por resolver absolutamente tudo da sua vida, sendo que não é verdade, né? E aí acaba que as prioridades até se perderam um pouco, né? Então, borboleta, eu vejo aqui, quando você se olha no espelho, acaba que eu também, que a gente tá cansada mentalmente. Não é só sobre falta de dormir, não é só sobre precisar de férias, mas é um mental super sobrecarregado. E aí, coisas que podem ajudar é você anotar o que você tem para fazer. Tira da cabeça, bota num papel, bota num bloco de notas, né? Faz a percepção aí dos estímulos que você está tendo à sua volta. Se é excesso de música, excesso de podcast, excesso de aula, excesso de rede social. Dá uma limpa aí em tudo que você puder para resetar um pouco esse HD, porque é mental, não é físico, tá? É literalmente um HD lotado de coisas, de pensamentos, de ideias e tal. E aí, o que que me fez dormir, depois voltar a pegar no sono, né? Eu peguei meu bloco de notas e tudo que eu tava assim, ai, preciso mandar mensagem pra falar tal coisa pra cliente, preciso postar não sei o quê, nananana. Botei tudo aqui e eu falei assim pra mim mesma, amanhã eu vejo isso, amanhã eu resolvo. E aí eu consegui pegar no sono. Então eu meio que peguei com a mão mesmo e tirei isso da mente, né? Esse é um ponto. Outro ponto é cuidado a tentar se encaixar em uma vida que está muito racional e pouco sutil. Eu vejo borboletas tentando se adaptar e vivendo situações os quais a sua mente está tentando se encaixar na situação, a sua mente está tentando encontrar a resposta, sendo que, de novo, a resposta está no sutil, a resposta está na conexão, a resposta está na intuição e às vezes até na ajuda de outras pessoas, né? Tanto que hoje eu levantei, né? E aí eu sabia que de pronto, bate pronto, eu não ia dar conta de fazer as leituras. Então eu fui levar minha filha na escola, eu fui fazer mercado e tudo mais, fui fazer mala, fui fazer outras coisas que me tirassem os estímulos para eu estar, né? Para eu voltar a me centrar e foi muito incrível porque fazer mercado para mim é um lugar muito bom para eu me desconectar. Eu só fico olhando produto, sabe? Eu só fico pensando assim no que eu quero comer. Isso me ajuda demais, borboleta, ir no mercado. E na academia também me ajuda demais a esvaziar o mental, né? Tanto que eu só sou disposta do jeito que eu sou, sei lá, 80% por conta de eu levantar e fazer exercício físico, porque realmente clareia minha mente, assim esvazia, eu me sinto muito conectada com o divino, com o meu corpo, comigo mesma. E, e por que eu tava falando isso mesmo? Ah, lembrei. Porque enquanto eu fui fazer mercado, eu tinha feito no dia anterior uma pergunta para o universo.
E aí eu indo no mercado, eu saí do carro, né? Fui em direção à porta do mercado e aí tinha um carro estacionado e tinha um adesivo de uma coisa que eu relacionar. Era uma resposta para a pergunta que eu tinha feito no dia anterior. Eu falei assim: olha, isso aí esvazia o meu mental e me ajuda a me conectar de novo com o divino. Então, e eu tava para esse assunto, por exemplo, muito no mental, de tipo, como é que eu vou resolver? O que que eu tenho que fazer? Nananá. E aí eu soltei a pergunta, fui fazer coisas que me aterram mesmo e a resposta veio, né? Então, borboleta, faz isso que eu te falei e preste atenção nisso, de às vezes você tá tentando respostas e encaixe num lugar que tá vindo da mente e não da sua intuição, tá? E é da sua intuição que vai vir o poder. Você tá achando às vezes, e não é sempre consciente, tá? É inconsciente, porque a gente não se percebe às vezes nesse lugar, que a sua onda de poder está em tudo que a sua mente está planejando e se organizando, mas não está. A sua onda de poder está no descanso mental, na redução de estímulos e em ouvir a sua intuição justamente por conta da redução de estímulos. Use os estímulos de forma estratégica aí na sua vida, borboleta, certo? Então, assim, um último ponto agora. Cuidado com essa coisa de parece que você tá super descansada, tá? Porque às vezes você sabe quando o celular ele tá quase com zero de bateria e aí você carrega na rua 10, 20% só para ele funcionar ali enquanto você precisa rapidinho? Você não carregou o celular inteiro, entende? Então, assim, cuidado com esses mini booms energéticos que dá uma falsa impressão de que você tá com a energia toda, porque parece que tá e você vai produzir muito, só que daí vai vir uma ressaca grande, tá? Porque você não tava descansada de verdade, certo? E de novo, eu sinto que é muito mais sobre o mental do que sobre o físico, tá bom? Então, recado dado, borboleta. E é isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.